Queridos e queridas do portal Tecnologística, eu sou a Mariana Velar e venho aqui com uma coluna cheia de novidades. Nós vamos falar sobre o recente decreto 11.245, que trata da regulamentação do novo marco das ferrovias pelo Ministério da Infraestrutura, que gestou essa regulamentação no âmbito do governo federal. E houve muitas opiniões, algumas favoráveis, outras contrárias, outras no meio do caminho, sobre o que tem de positivo, o que tem de negativo nessa regulamentação feita pelo Executivo Federal deste marco tão importante que é a Lei 14.273, um marco que veio para realmente revolucionar o setor de ferrovias. Ele foi um decreto anunciado, sobretudo, como uma grande possibilidade de acelerar o processo de autorizações e também de devoluções de trechos que estejam subutilizados ou que sejam ociosos. Mas será que é realmente assim? E eu começo falando sobre esse processo do chamamento público, que era um dos pontos da lei que realmente necessita, é obrigatório que seja regulamentado. E aqui a gente tem até um impasse de onde começa a competência do Executivo Federal em termos de política pública e onde começa do regulador da NTT, né? Como que vai ser feita essa divisão? Eu acho que esse é um dos pecados que falta clareza aqui nesse caso, né? A regulamentação ela aconteceu de forma a procedimentalizar esse chamamento, isso é muito importante, não daria para a gente avançar nesses assuntos sem a regulamentação. A devolução de trechos, em especial, ela é muito importante para fazer destravar algumas prorrogações antecipadas, para que a gente viabilize efetivamente a expansão da nossa malha pelas autorizações. A gente sabe que as ferrovias brownfield são as que mais têm aí um potencial para a gente conseguir expandir a nossa malha, mas o decreto ele deixou de cuidar, né, de alguns pontos relevantes, como por exemplo o cálculo do valor desses ativos. E aí entendo que sim, tem um papel aí que é da NTT, que é importante, e a gente, como parte do setor, a gente tem que então zelar para que essa regulamentação aconteça num âmbito razoável, que não comprometa a efetividade do marco. Uma outra questão assim, que é importante em termos de segurança jurídica é que não está claro como que vão ser as condições para essa devolução, sobretudo no caso de ociosidade, né? A gente tem aí uma possível ameaça à segurança jurídica das concessionárias que já fizeram investimentos nas concessões, porque a forma com que a gente avalia essa ociosidade não é clara nem na nossa legislação e nem em alguns contratos, sobretudo naqueles que são mais antigos, que ainda não foram prorrogados antecipadamente. Um outro ponto que me incomoda bastante também foi a sugestão de possibilidade de reversão de material rodante que foi aportado pelo usuário investidor. Nesse assunto aqui eu quero recuperar com vocês o artigo 16, parágrafo 5º do marco, porque é ele que diz que há sim a possibilidade de reversão desses bens que foram contratados, acordados através dessa figura do investimento pelo usuário investidor. E a lei diz que os bens decorrentes da expansão ou da recuperação da malha ferroviária que foram custeados pelo usuário investidor e nos termos do contrato com a concessionária, eles vão reverter imediatamente, vão ser incorporados ao patrimônio inerente à operação ferroviária, salvo material rodante, é expresso, salvo material rodante, e não tem nenhuma abertura a isso, né? E quando a gente lê o decreto, parece que existe ali uma obrigação potencial de reversão desse material para garantir a capacidade ou a indenização, né, como uma opção. Isso me preocupa bastante, é um ponto de insegurança que eu acho que a gente vai ter que ler, interpretar o decreto à luz da legislação, sob pena dele ser ilegal nessa parte. Então acho que essa é uma questão que precisamos avançar. Não significa, contudo, que esse decreto não tenha pontos positivos, ele tem sim. Né? Um dos que eu acho mais relevante foi a consagração do direito ao equilíbrio econômico e financeiro por parte das concessionárias. Isso é muito importante. E aí, nesse caso, o que o decreto fala? Quando houver uma prova de desequilíbrio, que ele foi decorrente da outorga de uma autorização a uma empresa que seja concorrente da concessionária, de forma a caracterizar uma operação ferroviária em um mercado logístico competitivo, lesando a ótica originária da concessão, né, de ser um monopólio, eu vou ter esse direito ao reequilíbrio, obviamente devidamente provado em um processo, um pleito mesmo, né? E o decreto ele vai estipular lá que isso vai seguir
as diretrizes do contrato, e ela poderá ocorrer de diversas formas, seja pela redução do valor da outorga, aumento do teto, supressão de obrigação de investimento, adaptações do contrato, ampliação do prazo contratual e até mesmo indenização. Vejam que a gente tem que perder, então, o fetiche de achar que reequilíbrio de contrato de concessão só acontece pela ampliação do prazo, porque tem muitas situações em que ele não vai ser suficiente para que a gente possa absorver de uma forma equânime esse desequilíbrio. Também vejo uma maior proteção ao usuário investidor, na garantia de subrogação dos seus contratos, de que isso vai estar previsto efetivamente, né, em cada um desses contratos. Embora a gente tenha esse problema do material rodante, que eu acho que temos que resolver, né? E também a gente teve uma potencial, não vou dizer que é garantido não, uma potencial racionalização dos processos desapropriatórios, que agora estariam concentrados só na NTT. A gente perde aquela difusão de competências entre o que é DENIT, o que é NTT, mas para isso a gente precisa que a NTT esteja capacitada, inclusive com o pessoal, para conduzir esses processos expropriatórios, porque a gente sabe que eles são grandes gargalos nos cronogramas de execução de obras. E por fim, vou terminar com um ponto polêmico. A gente já discutiu aqui em colunas anteriores o risco das ferrovias de papel, o risco de que sejam protocolados pedidos por aventureiros descompromissados, que não têm ali uma efetiva e firme garantia de que querem desenvolver esse ativo. O decreto tentou enfrentar esse problema. Como que ele fez? Ele estipulou um prazo para o licenciamento sob pena de revogação, dessa autorização, né? E aí eu pergunto para vocês acham que esse prazo para a obtenção das autorizações vai ser suficiente para a gente afastar os aventureiros? Será que há algo mais que deveria ser feito, procedimentalizado, no próprio pedido de autorização, para que a gente possa levar um pouquinho a barra e garantir assim que ele seja um mecanismo virtuoso para a expansão da nossa infraestrutura? Eu quero saber sua opinião, eu quero que você escreva ela para mim aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima!